Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 442, pregado na manhã de domingo, 30 de março de 1862, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Assim, pois, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. Romanos 9, 16. Todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. A grande controvérsia que, por muitos séculos, dividiu a igreja cristã tem girado em torno da difícil questão da vontade. Não preciso dizer que esse conflito causou muitos prejuízos à igreja cristã. Sem dúvida o fez. Mas prefiro dizer que também trouxe benefícios incalculáveis, pois colocou em evidência, diante das mentes dos cristãos, verdades preciosas que, sem essa controvérsia, poderiam ter permanecido obscurecidas. Creio que as duas grandes doutrinas da responsabilidade humana e da soberania divina foram destacadas de forma mais proeminente na igreja cristã pelo fato de haver uma classe de homens obstinados que exaltam a soberania em detrimento da responsabilidade, e outra classe igualmente zelosa que defende e mantém a responsabilidade humana muitas vezes às custas da soberania divina. Creio que isso acaba sendo uma necessidade devido ao caráter finito da mente humana, enquanto a letargia natural da igreja requer uma espécie de irritação saudável para despertar seus poderes e estimular seus esforços. As pedras no fluxo vivo da verdade são polidas e arredondadas pelo atrito. Quem de nós desejaria suspender uma lei da natureza cujos efeitos, no geral, são bons? Eu me glorio naquilo que hoje é tão criticado, o sectarismo, pois sectarismo é o termo pejorativo que nossos inimigos usam para qualquer crença firme. Vejo esse termo aplicado a todos os tipos de cristãos, não importa quais sejam suas visões. Se um homem é apenas sincero, ele é imediatamente rotulado de sectário. Sucesso ao sectarismo, que ele viva e floresça. Quando isso acabar, adeus ao poder da piedade. Quando cada um de nós deixar de sustentar suas próprias visões da verdade e de sustentá-las com firmeza e vigor, então a verdade fugirá da terra e apenas o erro reinará. Esse, de fato, é o objetivo de nossos inimigos. Sob o pretexto de atacar seitas, eles atacam o verdadeiro evangelho e, se pudessem, o expulsariam da face da terra. Na controvérsia que tem se intensificado, uma controvérsia que, repito, acredito ter sido realmente saudável e que nos fez um grande bem, erros surgiram por duas razões. Alguns irmãos esqueceram completamente uma ordem de verdades. E, em segundo lugar, foram longe demais com outras. Todos nós temos um olho cego e com muita frequência somos como Nelson na batalha. Colocamos o telescópio no olho cego e depois protestamos que não podemos ver. Ouvi falar de um homem que disse ter lido a Bíblia 34 vezes de joelhos, mas não conseguiu encontrar uma palavra sobre eleição. Acho muito provável que ele não tenha conseguido. Ajoelhar-se é uma postura muito desconfortável para a leitura, e possivelmente a superstição que levou esse pobre homem a realizar tal penitência o desqualificava para usar sua razão. Além disso, para ler o livro 34 vezes, ele provavelmente leu com tanta pressa que não sabia o que estava lendo. E poderia muito bem estar sonhando com Robinson Crusoe em vez da Bíblia. Ele colocou o telescópio no olho cego. Muitos de nós fazemos isso. Não queremos ver uma verdade e, portanto, dizemos que não a vemos. Por outro lado,
àqueles que levam uma verdade longe demais. Isso é bom, isso é precioso, dizem eles. E então pensam que é bom para tudo, que de fato é a única verdade no mundo. Você sabe como muitas vezes as coisas são prejudicadas por elogios exagerados. Um bom remédio, que realmente foi uma grande bênção para uma certa doença, acaba sendo completamente desprezado pelo médico porque um certo charlatão o exaltou como uma cura universal. Assim, a exaltação em doutrina leva à sua desonra. A verdade tem sofrido de todos os lados. Por um lado, irmãos não quiseram ver toda a verdade, e por outro, magnificaram desproporcionalmente aquilo que viram. Você já viu aqueles espelhos, aqueles globos que às vezes são pendurados em jardins? Você se aproxima deles e vê sua cabeça 10 vezes maior que seu corpo. Ou se afasta e se posiciona de outra forma, então seus pés ficam monstruosos e o resto do corpo pequeno. Esse é um brinquedo engenhoso, mas lamento dizer que muitos lidam com a verdade de Deus seguindo o modelo desse brinquedo. Eles magnificam uma verdade capital até que se torne monstruosa, e minimizam e falam um pouco de outra verdade até que ela seja completamente esquecida. No que poderei dizer esta manhã, você provavelmente detectará a falha a que me refiro, o defeito comum da humanidade, e suspeitará que também estou magnificando uma verdade em detrimento de outra. Mas direi isso antes de prosseguir, que não será assim se eu puder evitar. Mas me esforçarei honestamente para trazer à tona a verdade de Deus que está apenas em sua palavra. E se em alguma coisa você perceber que o ensino é contrário à palavra de Deus, rejeite-o. Mas note bem, se for de acordo com a palavra de Deus, rejeite-o por sua conta e risco. Pois uma vez que eu tiver entregue a você, se você não a receber, a responsabilidade será sua. Há então 2 coisas sobre as quais falarei esta manhã. A primeira é que a obra da salvação repousa sobre a vontade de Deus e não sobre a vontade do homem. E em segundo lugar, a doutrina igualmente certa de que a vontade do homem tem sua posição adequada na obra da salvação e não deve ser ignorada. Primeiro então, a salvação depende da vontade de Deus e não da vontade do homem. Assim diz nosso texto: não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. O que claramente significa que a razão pela qual qualquer homem é salvo não é porque ele quer, mas porque Deus quis, conforme outra passagem: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Todo o esquema de salvação, afirmamos, do início ao fim, depende e gira em torno da vontade absoluta de Deus, e não da vontade da criatura. Isso, pensamos, podemos mostrar de 2 ou 3 maneiras. Primeiro, acreditamos que a analogia nos fornece um argumento bastante forte. Há uma certa semelhança entre todas as obras de Deus. Se um pintor pinta 3 quadros, há uma certa identidade de estilo nos 3 que leva você a saber que são da mesma mão. Ou se um autor escreve 3 obras sobre 3 assuntos diferentes, ainda assim há qualidades que permeiam todas elas, que o levarão a afirmar: essa é a escrita do mesmo homem, tenho certeza, em todos os 3 livros. O que encontramos nas obras da natureza, geralmente consideramos correto em relação à obra da providência. E o que é verdade na natureza e na providência, geralmente é verdade em relação à maior obra da graça. Volte seus pensamentos, então, para as obras da criação. Houve um tempo em que essas obras não existiam. O sol não havia nascido. A jovem lua não começara a encher seus chifres. As estrelas não existiam, nem mesmo o vasto vazio do espaço existia então. Deus habitava sozinho, sem criatura alguma. Pergunta a você, com quem ele então tomou conselho? Quem o instruiu? Quem teve voz naquele conselho pelo qual a sabedoria de Deus foi dirigida? Não dependia de sua própria vontade se ele criaria ou não. A criação em si, quando estava em embrião em seus pensamentos, não estava inteiramente em seu poder para que ele fizesse ou não como quisesse. E quando ele quis criar, não exerceu ainda a sua própria discrição e vontade quanto ao que e como faria.
Se ele fez as estrelas esféricas, que razão havia para isso senão sua própria vontade? Se ele escolheu que elas se movessem em círculos em vez de qualquer outra órbita, não foi o próprio decreto de Deus que as fez assim? E quando este mundo redondo, esta terra verde em que habitamos, saltou de sua mão moldadora para sua trajetória iluminada pelo sol, não foi isso também de acordo com a vontade divina? Quem ordenou, senão o Senhor, que ali os Himalaias levantassem suas cabeças e perfurassem as nuvens, e que ali as profundas cavernas do mar penetrassem as entranhas rochosas da terra? Quem, senão ele mesmo, ordenou que o Saara fosse árido e estéril, e que aquela ilha risse no meio do mar com alegria por sua própria verdura? Quem, eu digo, ordenou isso, senão Deus? Você vê correndo pela criação, desde o menor animal, mesmo o microscópico, até o alto arcanjo que está diante do trono, essa operação da vontade de Deus. Milton estava nobremente certo quando representa o Eterno, dizendo: minha bondade é mais livre para agir ou não. Necessidade e acaso não me alcançam, e o que eu quero é destino. Ele criou como lhe agradou, ele os fez como quis. O oleiro exerceu poder sobre seu barro para fazer seus vasos como quis, e para os propósitos que lhe agradaram. Você acha que ele abdicou do trono da graça? Ele reina na criação e não na graça. Ele é o rei absoluto sobre a natureza e não sobre as maiores obras da nova natureza. Ele é senhor sobre as coisas que sua mão fez no início e não é rei sobre a grande regeneração, a nova criação na qual ele faz todas as coisas novas. Mas considere as obras da providência. Suponho que não haverá disputa entre nós de que, em assuntos providenciais, Deus ordena todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Se, no entanto, tivermos alguma dúvida sobre isso, poderíamos ouvir as palavras marcantes de Nabucodonosor, quando, ensinado por Deus, ele se arrependeu de seu orgulho. Todos os habitantes da terra são considerados como nada. Ele faz conforme sua vontade nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode deter sua mão ou dizer-lhe: o que fazes? Desde o primeiro momento da história humana até o último, a vontade de Deus será feita. Ainda que seja uma catástrofe ou um crime, pode haver causas secundárias e a ação do mal humano, mas a grande causa primeira está em tudo. Se pudéssemos imaginar que uma ação humana escapou da presciência ou da predestinação de Deus, poderíamos supor que tudo poderia ter escapado, e todas as coisas poderiam derivar para o mar sem âncora, sem leme, à mercê de cada onda, vítima de tempestades e furacões. Um vazamento no navio da providência o afundaria, uma hora na qual a onipotência relaxasse seu controle e ele se desintegraria em átomos. Mas é a confortável convicção de todo o povo de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus governa e sobrepuja e reina em todos os atos dos homens e em todos os eventos que ocorrem, do aparente mal ainda produzindo o bem, e melhor ainda, e ainda melhor em progressão infinita, ainda ordenando todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. E você acha que ele reina na providência e é rei ali e não na graça? Ele entregou a terra comprada pelo sangue para ser governada pelo homem, enquanto a providência comum é deixada como uma província solitária para ser sua única herança. Ele não soltou as rédeas do grande carro da providência. E você acha que quando Cristo avança no carro da sua graça, é com cavalos sem guia, ou conduzidos apenas pelo acaso, ou pela volúvel vontade do homem? Oh não, irmãos. Tão certamente quanto a vontade de Deus é o eixo do universo, tão certamente quanto a vontade de Deus é o grande coração da providência, enviando seus pulsos até mesmo aos membros mais distantes do ato humano, assim, na graça, podemos estar certos de que ele é rei, disposto a fazer como lhe agrada, tendo misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, chamando quem ele escolhe chamar, vivificando quem ele deseja e cumprindo, apesar da dureza do coração do homem,
apesar da rejeição obstinada de Cristo pelo homem, seus próprios propósitos, seus próprios decretos, sem que um deles caia por terra. Como com Saulo de Tarso, que odiava a Cristo até o momento que a vontade soberana o chamou eficazmente. Pensamos, então, que a analogia ajuda a fortalecer a declaração do texto de que a salvação não é deixada à vontade do homem. 2. Mas, em segundo lugar, acreditamos que as dificuldades que cercam a teoria oposta são tremendas. De fato, não conseguimos nem olhar para elas de frente. Se há dificuldades em torno de nossa crença, há 10 vezes mais em torno da oposta. Pensamos que as dificuldades que cercam nossa crença de que a salvação depende da vontade de Deus surgem de nossa ignorância e não entender o suficiente de Deus para julgá-las. Mas que as dificuldades, no outro caso, não surgem dessa causa, mas de certas grandes verdades claramente reveladas, que estão em manifesta oposição à ficção que nossos oponentes adotaram. De acordo com a teoria deles, que a salvação depende de nossa própria vontade, você tem, em primeiro lugar, essa dificuldade a enfrentar, que você tornou o propósito de Deus no grande plano da salvação inteiramente contingente. Você colocou um "se" em tudo. Cristo pode morrer, mas não é certo, segundo essa teoria, que ele redimirá uma grande multidão, nem mesmo que redimirá alguém, já que a eficácia da redenção, segundo o plano deles, não reside em seu próprio poder intrínseco, mas na vontade do homem em aceitar essa redenção. Assim, se o homem for, como afirmamos que sempre é, um escravo em relação à sua vontade, e não ceder ao convite da graça de Deus, então nesse caso, a expiação de Cristo seria sem valor, inútil e completamente vã, pois nenhuma alma seria salva por ela. E mesmo quando as almas são salvas por ela, segundo a teoria deles, a eficácia, não está no próprio sangue, mas na vontade do homem, que lhe dá eficácia. A redenção, portanto, é tornada contingente. A cruz treme, o sangue cai impotente no chão, e a expiação é uma questão de talvez. Há um céu providenciado, mas pode não haver almas que cheguem lá, se sua vinda depender delas mesmas. Há uma fonte cheia de sangue, mas não pode haver ninguém que se lave nela, a menos que o propósito e o poder divino os constranjam a vir. Você pode olhar para qualquer promessa de graça, mas não pode dizer sobre ela: esta é a misericórdia segura de Davi, pois há um "se", um "mais", um "talvez" e um "porventura". De fato, as rédeas saíram das mãos de Deus. O pino central foi retirado das rodas da criação. Você deixou toda a economia da graça e da misericórdia como a reunião de átomos fortuitos impulsionados pela vontade do homem. E ninguém pode saber o que será no final. Não podemos dizer, segundo essa teoria, se Deus será glorificado ou se o pecado triunfará. Quão felizes somos quando voltamos às doutrinas antiquadas e lançamos nossa âncora, onde ela pode se firmar no propósito eterno e no conselho de Deus, que opera todas as coisas para o bom prazer de sua vontade. Então, outra dificuldade surge. Não apenas tudo é tornado contingente, mas parece-nos que, assim, o homem é feito ser supremo no universo. De acordo com o esquema da livre vontade, o Senhor deseja o bem, mas deve esperar como um criado por sua própria criatura para saber qual é a intenção dela. Deus quer o bem e o faria, mas não pode, porque tem um homem relutante que não permitirá que a boa obra de Deus seja realizada. O que vocês fazem, senhores, se não arrastar o Eterno de seu trono e elevar a ele a criatura caída? O homem, pois, segundo essa teoria, o homem acena, e seu aceno é o destino. Ou seja, Deus queria um Paulo, mas nada dependia de Deus, mas tudo de um tal de Saulo de Tarso, que odiava Cristo. E se não fosse por Saulo e não por Deus, jamais teríamos as cartas aos Romanos, Efésios, etc. Deus não poderia ter um plano eterno, mas apenas torcer para que Saulo fizesse a coisa certa. Quem será que sequer determinou a existência de Saulo, onde nasceria, o que seria antes de ser Paulo? Você deve ter um destino em algum lugar. Ele deve ser conforme Deus quer ou conforme o homem quer. Se for conforme Deus quer, então Jeová senta-se como soberano em seu trono de glória.
e todos os exércitos lhe obedecem, e o mundo está seguro. Se não for Deus, então você coloca o homem ali para dizer: quero ou não quero. Se eu quiser, entrarei no céu. Se eu quiser, desprezarei a graça de Deus. Se eu quiser, vencerei o Espírito Santo, pois sou mais forte que Deus, mais forte que a onipotência. Se eu quiser, farei o sangue de Cristo sem efeito, pois sou mais poderoso que esse sangue, mais poderoso que o sangue do próprio Filho de Deus. Embora Deus faça seu propósito, ainda rirei do seu propósito. Será meu propósito que fará o propósito de Deus se sustentar ou cair. Ora, senhores, se isso não é ateísmo, é idolatria. É colocar o homem onde Deus deveria estar. Eu recuo com solene reverência e horror dessa doutrina que faz a maior das obras de Deus, a salvação do homem, depender da vontade de sua criatura para que seja realizada ou não. Mas eu olho para o meu texto em seu sentido inexorável. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que o usa de misericórdia. 3. Pensamos que a condição conhecida do homem é um argumento muito forte contra a suposição de que a salvação depende de sua própria vontade. E, portanto, é uma grande confirmação da verdade de que ela depende da vontade de Deus, de que é Deus quem dá o primeiro passo, e não a criatura. Senhores, na teoria de que o homem vem a Cristo por sua própria vontade, o que vocês fazem com os textos das Escrituras que dizem que ele está morto? E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você dirá que é uma figura. Eu concedo. Mas qual é o significado disso? Você diz que o significado é que ele está espiritualmente morto. Bem, então eu pergunto, como ele pode realizar o ato espiritual de querer o que é certo e santo? Ele está vivo o suficiente para querer o que é mal, apenas o mal, e isso continuamente. Mas ele não está vivo para querer o que é espiritualmente bom. Para Deus, ele está morto. Você não sabe, para citar outra escritura, que ele não pode nem mesmo discernir o que é espiritual, pois o homem natural não conhece as coisas que são de Deus, visto que são espirituais e devem ser discernidas espiritualmente. Ora, ele não tem um espírito com o qual discerni-las. Ele tem apenas uma alma e um corpo. Mas o terceiro princípio implantado na regeneração, que é chamado na palavra de Deus de o Espírito, ele não conhece e, portanto, é incapaz, estando morto e sem o Espírito vivificante, de fazer o que você diz que ele faz. Além disso, o que vocês fazem com as palavras de nosso Salvador, onde ele disse àqueles que até o ouviram: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Onde está o livre-arbítrio depois de um texto como esse? Quando Cristo afirma que eles não querem, quem ousa dizer que eles querem? Ah, mas, você diz, eles poderiam se quisessem. Meu caro Senhor, não estou falando sobre isso. Não estou falando sobre se eles poderiam. A questão é, eles querem? E nós dizemos, não, eles nunca quererão por natureza serem santos. O homem espiritualmente morto ama o pecado. Não podem desejar o que odeiam, a luz, e não desejar o que amam, o pecado. O homem é tão depravado, tão inclinado ao mal, e o caminho da salvação é tão repugnante ao seu orgulho, tão odioso aos seus desejos, que ele não pode gostar dele, e não gostará dele, a menos que aquele que ordenou o plano mude sua natureza e subjugue sua vontade. Note, essa vontade obstinada do homem é seu pecado. Ele não deve ser desculpado por isso. Ele é culpado porque não quer vir. É condenado porque não quer vir, porque não crê em Cristo. Portanto, a condenação repousa sobre ele. Mas ainda assim, o fato não muda por isso tudo. Que ele não virá por natureza se for deixado a si mesmo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Amaram. Você nunca precisou ensinar um homem a amar o pecado. E nenhum homem jamais amou em sua natureza a santidade. Ele nasceu morto em delitos e pecados. Bem, então, se o homem não quer, como ele será salvo? A menos que Deus o faça querer. A menos que, de alguma maneira misteriosa, aquele que fez o coração toque sua mola principal para que ela se mova em uma direção oposta à que naturalmente segue. 4. Mas há outro argumento que tocará mais de perto em casa.
é consistente com a experiência universal de todo o povo de Deus, que a salvação é da vontade de Deus. Você dirá: não tenho uma vida muito longa. Eu também não, mas tenho uma vasta experiência com todas as sessões da igreja cristã. E protesto solenemente diante de vocês que nunca conheci um homem que professasse ser cristão, muito menos que realmente o fosse, que dissesse que sua vinda a Deus foi resultado de sua natureza não assistida, não algo que ele deveria agradecer a Deus. Universalmente, acredito, sem exceção, o povo de Deus dirá que foi o Espírito Santo que os fez o que são, que eles teriam recusado vir como os outros fazem, a menos que a graça de Deus tivesse docemente mudado sua vontade. O que diz um hino, mesmo do Sr. Wesley, junto com muitos outros hinos de sua pena. Coisas que são mais fortes neste ponto do que eu jamais ousaria ser, pois ele coloca orações nos lábios do pecador, nos quais Deus é até pedido para forçá-lo a ser salvo pela graça. Claro que não posso objetar a um termo tão forte, mas isso prova que, entre todas as seções de cristãos, sejam arminianos ou calvinistas, quaisquer que sejam seus sentimentos doutrinários, seus sentimentos experienciais são os mesmos. Não acho que alguns deles se recusaria a se unir ao verso: ó sim, eu amo Jesus, porque ele me amou primeiro. Foi o mesmo amor que preparou o banquete, que nos forçou docemente a entrar, senão ainda teríamos recusado provar e perecido em nosso pecado. Nós trazemos a coroa e dizemos: em cuja cabeça a colocaremos? Quem governou no momento decisivo? Quem decidiu esse caso? E a Igreja Universal de Deus, deixando de lado seus credos, diria: coroai-o, coroai-o, colocai-a em sua cabeça, pois ele é digno, ele nos fez diferentes. Ele o fez, e a ele seja o louvor para todo sempre. O que me deixa perplexo é que homens possam crer em dogmas contrários à sua própria experiência, que abracem como precioso aquilo que suas próprias convicções internas devem desmentir. 5. Mas por último, como argumento, e para trazer nosso grande ariete no final, não são afinal argumentos de analogia, nem razões das dificuldades da posição oposta, nem inferências da conhecida fraqueza da natureza humana, nem mesmo deduções da experiência que resolverão essa questão de uma vez por todas. A lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Façam-me o favor, então, de usar suas Bíblias por um momento ou dois e vejamos o que as Escrituras dizem sobre esse ponto principal. Primeiro, com relação à questão da preparação de Deus e seu plano em relação à salvação. Voltamos às palavras do apóstolo na epístola aos Efésios e encontramos no primeiro capítulo, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, tendo-nos predestinado para a adoção de filhos por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Uma dupla palavra, note, é segundo a vontade de sua vontade. Nenhuma expressão poderia ser mais forte no original para mostrar a absoluta inteireza dessa coisa como dependente da vontade de Deus. Parece então que a escolha de seu povo e sua adoção é segundo sua vontade. Até aqui estamos satisfeitos, de fato, com o testemunho do apóstolo. Depois, no versículo 9, tendo-nos feito conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propôs em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele reunisse em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, nele mesmo. Assim parece que o grande resultado da reunião de todos os salvos em Cristo, assim como o propósito primitivo, é segundo o conselho de sua vontade. Que prova mais forte pode haver de que a salvação depende da vontade de Deus? Além disso, diz no versículo 11, nele também obtivemos herança, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que opera todas as coisas, segundo o conselho de sua própria vontade. Uma expressão mais forte que de sua vontade, de sua própria vontade.
sua vontade livre e imparcial, sua vontade sozinha. Quanto à redenção, assim como ao propósito eterno, a redenção é segundo a vontade de Deus. Você lembra daquele versículo em Hebreus, capítulo 10, versículo 9? Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que estabeleça o segundo, pela qual vontade somos santificados. Assim, a redenção oferecida no Calvário, como a eleição feita antes da fundação do mundo, é o resultado da vontade divina. Haverá pouca controvérsia aqui. O ponto principal é sobre nosso novo nascimento, e aqui não podemos permitir diversidade de opinião. Vá ao Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 13. É completamente impossível que a linguagem humana pudesse colocar uma negativa mais forte sobre as vangloriosas reivindicações da vontade humana do que este trecho faz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um trecho igualmente claro encontra-se na Epístola de Tiago, no 1º capítulo, versículo 18. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias de suas criaturas. Nestes trechos, e eles não são os únicos, o novo nascimento é peremptoriamente e na linguagem mais forte atribuído como sendo fruto e efeito da vontade e propósito de Deus. Quanto à santificação, que é o resultado e o crescimento do novo nascimento, isso também é segundo a santa vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, temos: esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Mas um trecho que precisarei que você consulte, João, capítulo 6, a partir do verso 37. Aqui encontramos que a preservação, a perseverança, a ressurreição e a glória eterna do povo de Deus repousam sobre sua vontade. Todo o que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 37 a 40. E, de fato, é por isso que os santos vão para o céu, porque no capítulo 17 de João, Cristo é registrado orando: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde estou. Encerramos então observando que, segundo as Escrituras, não há uma única bênção no novo pacto que não nos seja conferida segundo a vontade de Deus e que, como vaso pendurado no prego, toda a bênção que recebemos está pendurada na vontade absoluta e no conselho de Deus, que concede essas misericórdias, assim como concede os dons do Espírito, segundo Ele quer. Por isso, nosso sumo sacerdote orou indo para a cruz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. Agora, deixaremos esse ponto e tomaremos a segunda grande verdade e falaremos um pouco sobre ela. 2. A vontade do homem tem seu lugar apropriado na questão da salvação. Todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. De acordo com este e muitos outros textos das Escrituras, onde o homem é tratado como um ser com vontade, parece claro o suficiente que os homens não são salvos por compulsão. Quando um homem recebe a graça de Cristo, ele não a recebe contra sua vontade. Nenhum homem será perdoado enquanto aborrecer a ideia de perdão. Nenhum homem terá alegria no Senhor se disser: não desejo me alegrar no Senhor. Não pense que alguém terá os anjos empurrando-o por trás para os portões do céu. Eles devem ir livremente, ou então nunca irão para lá. Não somos salvos contra a nossa vontade. Nem, note bem, a vontade é retirada, pois Deus não vem e converte o agente livre inteligente em uma máquina. Quando ele transforma o escravo em filho, não é arrancado dele a vontade que ele possui. Somos tão livres sob a graça quanto éramos sob o pecado. Aliás, éramos escravos
quando estávamos sob o pecado. E quando o Filho nos liberta, somos verdadeiramente livres, e nunca fomos livres antes. Erskine, ao falar de sua própria conversão, diz que correu para Cristo, com pleno consentimento contra a sua vontade, com o que ele quis dizer que era contra a sua antiga vontade, contra a sua vontade como era até que Cristo veio. Mas quando Cristo veio, então ele veio a Cristo com pleno consentimento e estava tão disposto a ser salvo. Não, essa é uma palavra fria, tão encantado, tão satisfeito, tão transportado em receber Cristo, como se a graça não o tivesse constrangido. Mas nós sustentamos e ensinamos que, embora a vontade do homem não seja ignorada e os homens não sejam salvos contra suas vontades, o trabalho do Espírito, que é o efeito da vontade de Deus, é mudar a vontade humana e assim tornar os homens dispostos no dia do poder de Deus, operando neles para querer e fazer segundo seu próprio beneplácito. O trabalho do Espírito é consistente com as leis originais e a constituição da natureza humana. Homens ignorantes falam grosseiramente e carnalmente sobre o trabalho do Espírito no coração, como se o coração fosse um pedaço de carne e o Espírito Santo o girasse mecanicamente. Agora, irmãos, como o nosso coração e meu coração são mudados em qualquer questão? Ora, um instrumento geralmente é a persuasão. Um amigo nos apresenta uma verdade que não conhecíamos antes. Argumenta conosco, coloca-as sob uma nova luz e então dizemos: agora vejo isso. E então nossos corações são mudados em relação à coisa. Agora, embora o coração de nenhum homem seja mudado por persuasão moral em si mesma, ainda assim, a maneira como o Espírito opera em seu coração, até onde podemos detectar, é instrumentalmente por uma persuasão abençoada da mente. Não digo que os homens são salvos por persuasão moral, ou que essa é a primeira causa, mas acho que frequentemente é o meio visível. Quanto ao trabalho secreto, quem sabe como o Espírito opera? O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas até onde podemos ver, o Espírito faz uma revelação da verdade à alma, pela qual ela vê as coisas sob uma luz diferente do que via antes. E então a vontade alegremente curva aquele pescoço que antes era rígido como ferro, e usa o jugo que antes desprezava, e o usa com prazer, alegria e contentamento. No entanto, note, a vontade não se foi. A vontade é tratada como deve ser tratada. O homem não é tratado como uma máquina. Ele não é polido como um pedaço de mármore. Não é aplainado e alisado como uma tábua de madeira. Mas sua mente é trabalhada pelo Espírito de Deus de uma maneira completamente consistente com as leis mentais. O homem é assim feito uma nova criatura em Cristo Jesus pela vontade de Deus, e sua própria vontade é abençoadamente e docemente levada a ceder. Então note, e este é um ponto que quero colocar nos pensamentos de qualquer um que esteja preocupado com essas coisas. Isso dá à alma renovada um sinal muito abençoado de graça, de modo que, se algum homem deseja ser salvo por Cristo, se ele deseja ter o pecado perdoado pelo sangue precioso, se ele deseja viver uma vida santa, descansando na expiação de Cristo e no poder do Espírito, essa vontade é um dos sinais mais abençoados do misterioso trabalho do Espírito de Deus em seu coração. Tal sinal é que, se for uma vontade real, ouso afirmar que esse homem não está longe do reino. Não digo que ele está salvo a ponto de ele mesmo concluir que está, mas há um trabalho iniciado que tem o germe da salvação nele. Se você está disposto, dependa disso, que Deus está disposto. Alma, se você está ansiosa por Cristo, Ele está mais ansioso por você. Se você tem apenas uma centelha de verdadeiro desejo por Ele, essa centelha é uma faísca do fogo de seu amor por você. Ele te atraiu, ou então você nunca correria atrás dele. Se você está dizendo, vem a mim, Jesus, é porque ele veio a você, embora você não saiba. Ele te procurou como uma ovelha perdida,
e por isso você o procurou como um pródigo que retorna. Ele varreu a casa para te encontrar, como a mulher varreu para encontrar a moeda perdida. E agora você o procura como uma criança perdida buscaria o rosto de um pai. Que sua disposição para vir a Cristo seja um sinal e sintoma esperançoso. Mas, mais uma vez, e que eu tenha a atenção dos ansiosos novamente, parece que, quando você tem uma disposição para vir a Cristo, há uma promessa especial para você. Vocês sabem, meus queridos ouvintes, que não temos o costume, nesta casa de oração, de pregar apenas um lado da verdade, mas tentamos, se possível, pregar tudo. Há alguns irmãos com cabeças pequenas que, quando ouvem um sermão doutrinário forte, tornam-se hipercalvinistas. E então, quando pregamos um sermão convidativo aos pobres pecadores, eles não o entendem e dizem que é um evangelho de sim e não. Acredite-me, não é um sim e não, mas sim e sim. Damos nosso sim a toda a verdade e nosso não damos a nenhuma doutrina de Deus. Um pecador pode ser salvo quando deseja vir a Cristo? Sim. E se ele vem porque Deus o traz? Sim. Não temos nãos em nossa teologia para qualquer verdade revelada. Não fechamos a porta para uma palavra e abrimos para outra. Esses são os povos do sim e não, que têm um não para o pobre pecador quando professam pregar o evangelho. Assim que um homem tem alguma disposição dada a ele, ele tem uma promessa especial. Antes de ter essa disposição, ele tinha um convite. Antes de ter qualquer disposição, era seu dever crer em Cristo, pois não é a condição do homem que lhe dá o direito de crer. Os homens devem crer em obediência ao mandamento de Deus. Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. E este é seu grande mandamento: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Este é o mandamento, que creiais em Jesus Cristo, a quem ele enviou. Daí o seu direito e seu dever de crer. Mas uma vez que você tenha a disposição, então você tem uma promessa especial: todo aquele que quiser, venha. Isso é uma espécie de convite extraordinário. Acho que esta é a expressão do chamado especial. Você sabe como John Bunyan descreve o chamado especial em palavras com este efeito: a galinha fica cacarejando pelo quintal o dia todo. Esse é o chamado geral do Evangelho. Mas ela vê um falcão no céu e dá um grito agudo para que seus pequenos venham se esconder sob suas asas. Esse é o chamado especial. Eles vêm e estão seguros. Meu texto é um chamado especial para alguns de vocês. Pobre alma, você está disposta a ser salva? Ó Senhor, realmente disposto, não posso usar essa palavra. Eu daria tudo o que tenho se pudesse ser salvo. Você quer dizer que daria tudo para comprá-lo? Oh não, Senhor, não quero dizer isso. Sei que não posso comprá-lo. Sei que é um dom de Deus. Mas ainda assim, se eu pudesse ser salvo, não pediria mais nada. Como diz o hino: Senhor, nega-me o que quiseres, apenas livra-me da minha culpa. Suplicante aos teus pés me deito. Dá-me Cristo, ou então morro. Ora, então o Senhor fala com você esta manhã. Com você, se não com qualquer outro entre os milhares presentes. Ele fala com você e diz: todo aquele que quiser, venha. Você não pode dizer que isso não se aplica a você. Quando damos o convite geral, você talvez se exima de alguma forma, mas agora não pode. Você está disposto? Então venha e tome de graça da água da vida. Não seria melhor eu orar? Não diz isso, diz: tome da água da vida. Mas não seria melhor eu ir para casa e melhorar? Não, tome da água da vida. E tome da água da vida agora. Você está ao lado da fonte e a água está fluindo e você está disposto a beber. Você é escolhido de uma multidão que está ao redor e você é especialmente convidado pela pessoa que construiu a fonte. Ele diz: aqui está um convite especial para você. Você está disposto? Venha e beba. Senhor, você diz, devo ir para casa e lavar meu jarro. Não, diz ele, venha e beba. Mas, Senhor, quero ir para casa e escrever uma petição para você. Não quero isso, diz ele, beba agora.
Beba agora. O que você faria? Se você estivesse morrendo de sede, simplesmente colocaria seus lábios para baixo e beberia. Alma, faça isso agora. Creia que Jesus Cristo é capaz de salvá-lo agora. Confie sua alma em suas mãos agora. Não é necessário preparação. Todo aquele que quiser, venha imediatamente e tome de graça da água da vida. Tomar essa água é simplesmente confiar em Cristo, repousar nele, tomá-lo como seu tudo em tudo. Que você o fizesse agora. Você está disposto? Deus te fez disposto. Quando os cruzados ouviram a voz de Pedro, o eremita, enquanto ele os ordenava a ir a Jerusalém para tomá-la das mãos dos invasores, eles gritaram imediatamente: Deus vul, Deus quer, Deus quer. E cada homem arrancou sua espada da bainha e partiu para alcançar o santo sepulcro, pois Deus quis. Então venha e beba, pecador. Deus quer. Confie em Jesus. Deus quer. Se você quer, esse é o sinal de que Deus quer. Pai, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Como pecadores, humildemente se abaixem para beber do cristal que flui da fonte sagrada que Jesus abriu para seu povo. Que se diga no céu: a vontade de Deus está feita. Aleluia. Aleluia. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Ainda assim, todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Amém. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma, trabalha o pecado fora, a graça traz calma, alma no fogo da aflição. Nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, pouco
poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas, sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica que podemos entregar. Cristo merece todo o amor que podemos ofertar. Cristo é ouvir-se o Senhor, a estrela da manhã brilhou. Regozija-te e seja feliz, pois Ele em seu coração entrou. Seja grato por Cristo, Deus fez mais por você.